357 de 85. Não existe cheque pré-datado por uma razão muito simples. Cheque pressupõe-se pagamento à vista. A emissão daquela carta significa um pagamento que deve ter fundos no banco. Bom, entretanto, como o senhor disse, o senhor fez um acordo com a empresa e a empresa assegurou que descontaria na data convencionada, não é isso? E descontou antes. Se o senhor realmente teve prejuízo, se algum outro cheque deveria entrar naquela data não foi coberto porque este pré-datado entrou anteriormente, então o senhor pode postular através de uma ação de reparação de danos morais e até danos materiais, se o senhor teve prejuízo. Cabe isso. Não cabe ação penal. Mas, antes de mais nada, que fique esclarecido. Cheque pré-datado é uma invenção, ele está tendo validade porque ele é um acordo feito normalmente entre o consumidor e o empresário. Então se faz cheque pré-datado. As empresas respeitando não há problema, mas essa no seu caso não respeitou. Se o senhor provar que teve prejuízo, foi prejudicado, o senhor pode entrar com uma ação de reparação de danos. O senhor tem prova que o cheque foi pré-datado e que a empresa aceitou, também pode. Mas que fique claro, cheque é uma ordem de pagamento à vista. Não existe cheque pré-datado e pós-datado, que é o mesmo. Nós é que adotamos esse costume, ao negociar com algumas empresas faz, mas a maioria esmagadora das empresas respeita cheque pré-datado. Melhor para o senhor, porque ficou na nota fiscal, ele alega que ficou na nota, a data, o número do cheque e a data para seu desconto. Isso vai ser um documento hábil para o senhor ingressar com a ação de reparação de danos morais. Feito, doutora Luísa? Eu só queria acrescentar que o cheque pré-datado ou pós-datado, ele não existe no aspecto jurídico, mas ele existe no plano fático. Ele é usual. É um costume. Se tornou uma prática no comércio. Então, o que também pode ainda ocorrer uma situação que o Dr. Jairo não abordou, por exemplo, o cheque pode ser, se ele for depositado antes da data do seu vencimento, que houve esse ajuste, e se esse cheque for devolvido por insuficiência de fundos, porque o banco não respeita a data. Claro. Se eu levar lá o cheque, com 3 meses de posterior à data da sua emissão, o banco vai pagar se tiver fundos e vai carimbar sem fundos se não houver fundos. E se ele efetuar o depósito de forma antecipada desse cheque e não tiver fundos, o banco carimbar e devolver por insuficiência de fundos, também cabe a reparação de danos. Exatamente. Doutor Carmona. Rapidinho, só para esclarecer que às vezes há uma confusão quando a pessoa vai emitir esse cheque, né, pós-datado, como bem disse o doutor Jairo, se é da data que está se efetuando a compra ou se é da data que ele vai ser compensado. Como o doutor Aloysio falou, o cheque ele é um contrato entre as partes, vai reger-se pela boa-fé que aquele cheque vai ser descontado naquela data. Então é aconselhável, né, aquele emitente, o consumidor no caso, que aquele negociante que bote a data que está apto a ser compensado. Mesmo que na lei do cheque, como o Dr. Jairo muito bem frisou, não seja do plano jurídico, não esteja na lei que esse cheque tenha validade. Mas, entre as partes, ele vai valer aquela data que foi pós-datado o cheque. Então é importantíssimo essa data. Em outras palavras, para o leigo, coloque no cheque. Esse cheque é válido para apresentação dia tal. Porto Alegre hoje, Porto Alegre. Isso gira efeito entre os dois, porque há um compromisso tácito, pelo menos. Exatamente. Verbal. E às vezes, além de tácito, ele é escrito, como esse que se tiver na nota fiscal. Então, legalmente, não existe cheque pré-datado. Mas existe o nosso costume, como foi dito aqui por todos nós, de respeitar o cheque. Se a empresa não respeitou e o senhor teve prejuízo, não cabe ação penal, mas cabe ação de reparação de dano na esfera civil. E apenas para complementar, doutor Soster, existe certas dúvidas com respeito ao cheque. Existem 2 tipos de cheque. O cheque nominal e ao portador. O cheque nominal é aquele que a pessoa, o emitente do cheque, já destinou a quem deve ser pago. Pode ser endossado? Evidente que pode. Aquele que consta no cheque, o nome dele, ele pode endossar e passa para terceiros, então, descontarem. A pergunta que me fizeram hoje, quem é o responsável pelo cheque endossado? É quem emitiu o cheque ou o endossante? Não. Com relação àquele que recebeu por último, a responsabilidade é do endossante. Quando ele endossa o cheque, ele assume a responsabilidade com aquele terceiro. O cheque nominal,
Aliás, o cheque ao portador é aquele que a pessoa vai ao banco, preenche o seu nome no cheque, qualquer um que pegar um cheque ao portador pode ir no banco, preenche o seu nome com a identidade e vai descontá-lo. Resumidamente, aqueles cheques mais... Depois tem cheque à ordem, cheque da conta, mas resumidamente para que telespectadores, especialmente aqueles que não são versados em direito, entendam, é isso. E tem o endosso em branco e o endosso em preto. Exatamente. Mas aí nós já vamos passar aqui vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Porque uma vez, assim que eu comecei a minha atividade profissional não, tinha 18 anos, meu primeiro emprego foi num banco. E aí me falaram em cheque, tem que endossar o cheque. Eu digo, opa, tem que buscar o açúcar para botar. O que é esse cheque endossado? Esse cheque endossado, para que o telespectador entenda. A pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu gosto de dar um exemplo para que o telespectador entenda, aquele que não é versado em direito, repito. O Dr. Soster emite um cheque em nome do Dr. Aloysio. O Dr. Aloysio paga uma dívida para o Dr. Carmona com aquele cheque do Dr. Soster. Então o que ele vai fazer? Qual é o endosso? Ele pega o verso do cheque e assina. Então ele assumiu a responsabilidade. E o doutor Carmona vai descontar não pode, porque o cheque é nominal, vai depositar ou vai passar para um outro. Aí ele vai ter que endossar também. É apenas a te dei ilustração. Tudo bem? Para completar também essa pergunta. Não, tem uma outra questão para completar. Mais uma? Não, o doutor Jair falou que o endossante é responsável pelo cheque. Só que o emitente também é responsável perante o inocente. Sim. É uma cadeia. É uma cadeia. Eu posso, se no caso aqui nesse exemplo, eu posso entrar cobrando, se esse cheque for devolvido por insuficiência de recursos, eu posso entrar contra o doutor Aloysio e contra o sócio. Mas não sei se... O que eu disse, não vai ser necessário. O que eu disse, eu vou repetir. É só para fins que o didáticos. endossante é responsável quanto o terceiro que recebeu. O doutor Aloysio é responsável perante o doutor Carmona no exemplo que eu dei. Ele vai depois se acertar com o doutor Sócio, que é o emitente primeiro do cheque. Eu só acrescentei. Em resumo, pessoal, o cheque quanto mais endossado, quanto mais açucarado, melhor. Com certeza. Com certeza. Tá bom? Mais valor ele terá. Bom, eu quero agora fazer uma pergunta bastante extensa e com muito prazer eu vou responder ao seu Luiz Gustavo Borges. Seu Luiz, vou ler na íntegra o seu e-mail. Eu gostaria até que as outras pessoas, quando nos perguntarem alguma coisa, façam também através de e-mail, fica tão bom, a gente pode ler na íntegra e fica bem tranquilo. Então, vai lá, senhor Luiz Gustavo. Caro Dr. Soster, em 1967, o meu pai comprou do Dr. Jair Boeira e Dr. Telmo Cruz, quem mora aqui no Cristo Redentor, na Zona Norte, conhece essas figuras, porque eram eminentes médicos naquela época. Títulos individuais para cada filho e para o casal, dando todo o direito de internação na Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, hoje Grupo Hospitalar Conceição. Muito bem, esses direitos incluem hospitalização primeira classe, todos os tipos de exames necessários e medicamentos. Este negócio, por assim dizer, nos tornou sócios remidos do grupo com carteira e tudo. O grande problema, doutor, é que o governo federal encampou o grupo e hoje no site do grupo só se fala que o hospital se orgulha de atender 100% do SUS, no que eu acho maravilhoso e digno. Mas o meu direito e da minha família, somos 7 irmãos, todos com contrato em mãos, sabemos que hoje somos um estorvo para a diretoria do hospital. A nossa revolta é que o que foi pago na época pelo nosso pai, inclusive no contrato assinado pelos médicos e o meu pai, consta todos os direitos e deveres, citando o valor global e a forma de pagamento como foi então feito na época no corredor do hospital. Vamos acionar judicialmente o governo. Muito bem, eu acho que esse é o caminho. Ficamos sabendo através de um dos diretores do hospital que o filho do doutor Jair Boeira acionou o governo federal e já está em última instância no Supremo, com causa ganha, e se trata de valores de grande vulto. Dr. Soster, gostaria de orientação profissional referente ao caso. Fico grato pela atenção. Sou fã assíduo do programa. Cordialmente, seu Luiz Gustavo. Muito obrigado, seu Luiz Gustavo. Continua assistindo nosso programa, que a nossa banca aqui responde todas as perguntas. Vamos ver, então... Agora, uma coisa aí não esclarece, uma coisa aí que eu acho importante, se esse direito deles estão sendo desrespeitados. Sim, com certeza. Ou seja, o governo federal não está dando validade àquela negociação.
É isso aí, é isso aí. E deveria dar, né? Exatamente, tranquilo, sem... Doutor Jairo? Daí, eu vou começar então essa questão. Para quem não sabe, eu já li a pergunta que ele diz na pergunta aqui, doutora Luísa, acho que não é bem assim. Ele entende, inclusive, que hoje eles são tratados como um estorvo para a diretoria hospitalar. Porque eles estão atendendo só para o SUS, eu acho que foi desrespeitado esse direito deles. Eu entendo que tem que respeitar, mas a saída, obviamente, é uma ação, foi a União que comprou, né? É uma ação, ela vai ser feita pela Justiça Federal e, evidente, se sorteia um contrato, a União tem que respeitar. O seu contrato é válido, sim, tem que ser respeitado, mas tem que buscar os seus direitos através de uma ação na Justiça Federal. Para quem não sabe, esses títulos aí foram vendidos, essa negociação, ela foi vendida quando o falecido Jair Bueno de Almeida, ele estava construindo o Complexo Hospitalar Conceição. Exatamente. E ele, necessitando de recursos para construir o hospital, ele fez a venda desses contratos, em que ele angariava fundos para construir o hospital e garantia a esses investidores o direito dessa assistência médica. E veio a União Federal, há uns 20 anos atrás, se não me falha a memória, e encampou, ela desapropriou as ações do Grupo Hospitalar Conceição. E me parece que, mesmo no caso de desapropriação, o direito desses adquirentes a esses títulos tem que ser respeitado. Eles têm duas possibilidades: fazer valer o direito e obrigar a União a cumprir o que foi ajustado antes da desapropriação, ou a outra hipótese, postular a restituição de todos os valores pagos com juros e correção monetária. O que eu entendo, né, doutora Luísa, também, que a possibilidade mais coerente, ao meu ver, seria pedir a restituição, uma ação de adimplemento contratual, pedindo a restituição desses valores devidamente atualizados, corrigidos monetariamente, com os juros legais, né? Porque não existe outra hipótese que faça valer de entrar na diretoria. Não tem como, não é a situação agora. Acho que a situação é de que eles façam valer a restituição dos valores que foram pagos. Isso aí, inclusive, por se tratar de interesse da União, dificilmente vai haver um acordo sem instauração do processo, se o senhor ingressar com o processo. Se o senhor perguntar, leva tempo? Leva. É um processo moroso, até porque é pela Justiça Federal, com todo respeito. Tem um outro detalhe ainda, que se não houver essa restituição, ou se esses direitos dessas cidadãos não forem respeitados, haverá um enriquecimento sem causa. Ou seja, a União vai se locupletar com o recurso daquelas pessoas que investiram. Mas o fato, a verdade é que para ele reaver esses direitos, ele terá que buscar através de uma ação na Justiça Federal contra a União. Mas isso é evidente, mas não tem que fazer. Se Agora, não fizer, não recebe. O que me intriga nessa situação toda é a questão da prescrição. Tem que ver quando foi efetivado, quando seria cumprido o contrato e quando foi descumprido esse contrato. A prescrição pode... É verdade, isso aí tem que examinar. Tenho a impressão que o direito à assistência a essa seria, desde aquela época da assinatura do contrato até hoje. Mas o problema todo tem que ver, a prescrição se conta no momento em que existe a sonegação do direito. Ali que nasce o direito à pretensão. Exatamente. Então tá, vamos a outra pergunta. Desculpe, um intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Estamos de volta, comunicando direito, com a presença do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Dr. Aloysio Martins e Dr. Felipe Carmona. Mais uma perguntinha então da dona Vera Perini, aliás parece que ela é estudante de Direito, lá do Nonoai. Multa contratual, questão da multa contratual, já falamos aqui diversas vezes a questão da multa contratual.
descontente com a imobiliária, porque a locação foi feita por 3 anos e o inquilino quer entregar no 2º ano. Aí ela pergunta se existe multa e como é que é essa multa. Isso nós já 3 falamos, anos. Isso nós já falamos, doutor Sócio, mas sempre é um tema atual. Isso aí é no dia a dia do locador e do locatário, ocorre sistematicamente. Como é o nome dela? Dona Verônica. Dona Verônica, a Lei 12.112 de 2009, que deu nova redação à Lei 8.245 de 91, que é a atual lei do inquilinato, ela veio aqui com uma diferenciação. Isso que a senhora diz, na verdade, não é a multa, é a cláusula penal pela rescisão indireta do contrato. A pessoa fez um contrato de locação por 3 anos ou por 30 meses, aqui no caso a senhora diz que é 3 anos, não importa. Antigamente, antes do advento desse novo dispositivo, se exigia que o locatário pagasse os 3 meses, ou seja, os 3 valores da locação, que é o máximo que pode ser estabelecido na cláusula penal. Não se trata de multa contratual, essa é de 10% sobre os encargos em atraso, com ressalva no condomínio, que é 2%. Atrasou o aluguel, é a multa contratual, é outra coisa. Nós estamos falando aqui da cláusula penal, por infração contratual. A rescisão indireta é uma infração contratual. O que veio no novo ordenamento? Nesse novo dispositivo, agora ela é proporcional. A senhora está dizendo que fez a locação de 3 anos e que venceu o 1º ano, é isto? Venceu o 1º ano e o locatário quer desocupar e o proprietário não concorda. Então, quanto o locatário tem que pagar? Na proporção que eu estou lhe falando, 3 anos, seria 3 meses de aluguel, que é a pena máxima. Como ele cumpriu 1 ano, faltam 2, ele vai pagar 2/3 da cláusula penal. Não é multa contratual, 2/3 da cláusula penal. Independente de estar em dia ou não com os aluguéis e os encargos. A cláusula penal é esta, é pela rescisão indireta do contrato de locação. Então ele vai pagar 2/3 do que foi estabelecido. Se o aluguel for R$3.000, a multa seria no máximo de 9 mil, ele vai pagar 2/3, vai pagar 6 mil. Acho que está esclarecido. Perfeito, doutora Luiz, concorda? Doutor Carmona? Eu ratifico todos Então tá. os seus argumentos. Muita gentileza, muita gentileza. Vamos a mais uma pergunta, então, da dona Ivete Aires, do Centro. A dona Ivete, ela assistindo o nosso programa, nós chegamos a falar uma questão aí que os aposentados estavam recebendo uma diferença com relação àqueles que em 98, 94 pagavam pelo teto máximo e se aposentaram e não receberam o teto máximo. Bom, e ela disse que ela estava mais ou menos enquadrada nessa questão. Ela ganhou em 1º grau e perdeu através de um recurso. Agora não sei detalhes de como ela perdeu, mas ela recolhia a aposentadoria, recolhia as contribuições do teto máximo, que de 20 depois passou para 12, depois passou para 10. Então quem pagava, digamos, teto máximo de 10 salários, quando se aposentasse receberia também o teto máximo da Previdência, que na época era 1.200 e pagaram 1.081. A primeira pergunta aqui é nesse sentido também, a primeira pergunta aqui. Ó. Pedro Sebastião, seu Pedro, então vai também, informa que se aposentou o INSS em 2000 e pergunta se recebeu decisão proferida pela Justiça Federal veiculada nos jornais que atinge o seu benefício de aposentadoria. Então o seu Pedro é a mesma coisa. O grande problema das aposentadorias aí, que é aquele achatamento, a gente já falou várias outras vezes, né? E em razão disso, elas geram inúmeras ações revisionais do benefício previdenciário.